Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021. Estamos começando mais um Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. É sempre um prazer receber cada um de vocês aqui para esse momento, onde nós podemos ter essa interação, podemos ter essa conversa sobre saúde, e tem sido sempre um motivo de alegria conversar com vocês, né? Poder discutir aí o caso que são trazido por vocês, que vocês apresentam. Isso é muito legal, é muito bacana. Bom, quero comentar com vocês algumas coisas importantes, né? E claro, obviamente, não tem como ser diferente. Vamos falar sobre coronavírus, né? Bom, infelizmente, tem uma notícia aqui sobre número de casos, né? Que ela não é nem um pouco interessante, né? Nós continuamos mantendo uma média de mortalidade acima de 1.000. Porém, o número de casos registrados no Brasil nas últimas 24 horas, né, foi muito alto. E aí nós tivemos uma média móvel, levando em consideração os 7 últimos dias, que foi a média mais alta durante todo esse período de pandemia. Nós tivemos aí como média nos últimos 7 dias 54.182 novos casos, ou seja, nós estamos com uma média de mais de 50 mil casos diariamente nos últimos 7 dias. Então, é um número extremamente relevante. Se a gente for observar, nessa última semana tivemos mais de 350 mil novas pessoas infectadas pelo coronavírus. É muita gente. Então, assim, não dá para brincar, né, pessoal? Eu comentei com vocês, por exemplo, na segunda-feira, ontem, né, a respeito de como que as pessoas estão desrespeitando, né, esse período que ainda precisamos manter um isolamento, que não devemos, né, sair para passeios, aglomerações. E depois que nós terminamos o Today, eu fui dar uma olhada em notícias e aí eu vi como que as praias estavam lotadas, né? Então, assim, muito complicado, né? A gente fala, né, a mídia fala, né? Todo mundo tem comentado sobre o número de casos, mas parece que o brasileiro não se conscientiza a respeito disso. Bom, não temos uma data para iniciar a vacinação. Já temos vários países do mundo que estão fazendo vacinação. Em alguns deles, né, alguns casos parecem de reações alérgicas, então temos que continuar observando. É aquilo que eu disse, tem uma desvantagem em não estar, né, na lista dos primeiros países, porque não vamos ter, né, condições de trabalhar o processo da imunização tão rápido quanto as pessoas que já estão sendo vacinadas, os países que estão vacinando. Porém, podemos ficar aqui de camarote também, observando o que está acontecendo no mundo com relação a reações alérgicas dessa vacina e outros problemas que ela pode trazer. Afinal de contas, nós temos aí um ano que começou a falar a respeito desses casos de coronavírus. Na semana passada completou um ano da primeira morte, né, trazida por essa doença. E agora nós já estamos falando de um processo de imunização. O processo normal para que você tenha a construção, o desenvolvimento de uma vacina varia entre 5 a 7 anos. Porque depois que você tem a terceira fase, que é justamente a fase onde você avalia o percentual, né, de pessoas que conseguem ser realmente imunizadas e ficarem livres da doença, você entra numa quarta fase muito importante, que é a fase de você observar 2 aspectos muito específicos a respeito da vacina. Essa quarta fase nem começou ainda, ou vai começar agora, né, baseada na imunização que está sendo feita. A quarta fase de um processo de avaliação de uma vacina é você descobrir 2 respostas importantes. A primeira: existe algum risco a curto, médio e longo prazo? Ou seja, tem aquelas reações alérgicas imediatas, né? Às vezes uma dor de cabeça, uma diarreia, vômito, e isso é comum em várias vacinas. Agora, depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 5 anos, como que essa pessoa vai estar?
ela vai ter algum efeito colateral da vacina? Né? Ele vai gerar algum tipo de malefício a médio e longo prazo? Não sabemos. Isso daí é impossível saber. Nós temos aí a terceira fase concluída há menos de um mês e meio, e já estamos fazendo imunização, ou seja, não temos a menor noção de como vai ser essas questões a médio e longo prazo com relação ao uso da vacina. Uma segunda resposta importante que essa vacina deve trazer ao final aí do seu 5º a 7º ano, como eu disse, é a resposta de quanto tempo a pessoa fica imunizada depois que faz o uso da vacina. Ou seja, essa pessoa ela vai ficar protegida por quanto tempo? Essa resposta ela é muito importante para nós. Nós temos que ter essa resposta. Por quê? Dizem que hoje, para a gente conseguir um bom processo de imunização, nós precisamos de 2 doses da vacina. Ok, mas essas 2 doses me deixarão protegido por quanto tempo? Essas respostas, até agora, nós não temos, né? Bom, uma outra informação importante aqui, é a seguinte. A vacina de Oxford, a vacina desenvolvida ali na Inglaterra, né, em parceria, então, com a Universidade de Oxford. Mas é importante nós percebermos que ela não foi a primeira vacina que começou a ser utilizada no próprio Reino Unido, né, de onde ela é original, mas agora já está sendo utilizada na Inglaterra, em todo o Reino Unido, e foi feito, então, um pedido pela União Europeia, né, de uso emergencial da vacina de Oxford, ou seja, toda a Europa agora também está interessada nessa vacina. E, nesse caso, nós estamos percebendo, né, que o uso emergencial das vacinas estão sendo solicitados. E a gente fica imaginando que esse uso emergencial é para toda a população. E não. O uso emergencial é para classes específicas de pessoas, é para que você comece um processo de imunização, né, entre idosos, que é um grupo de risco, entre profissionais da saúde, muitas vezes ali entre alunos e professores, ou seja, tem um grupo específico para isso. Então, o processo de imunização começa por essas pessoas, até que você tenha o processo de regulamentação concluído da vacina e ela possa ser aplicada para toda a população. Emergencial começa, então, por esses grupos de riscos aí. E uma última notícia, né, é a seguinte. Nós tivemos aqui, na cidade de Belo Horizonte, né, um recorde de ocupação de leitos. Eu me lembro que quando começou essa pandemia, nós trouxemos algumas informações para vocês, que era a seguinte, que o Brasil ele tem o tamanho, né, de um continente, e não o tamanho de um país, né? O tamanho de um país talvez seja o tamanho dos países europeus, ou seja, aonde os países europeus têm mais ou menos o tamanho dos estados brasileiros, né? Nós temos estados brasileiros que têm uma população maior do que determinados países da Europa, ou seja, nós temos um país com uma proporção continental. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade grande de fazer o controle, né, desse vírus pelo seguinte. Os países europeus eles fizeram um processo de fechar as suas fronteiras, né? Ou seja, como eles são pequenos, fecharam as fronteiras e não tiveram circulação de outras pessoas provenientes dos países próximos, né? E aqui no Brasil nós não temos condições de fechar fronteiras de estados. Então nós tivemos um processo de pandemia onde alguns estados no início da pandemia tiveram um aumento de casos muito grande. Por exemplo, no começo nós tivemos ali os principais estados com um grau de contaminação elevado foram São Paulo, Rio de Janeiro, o Amazonas e também o Ceará, né? Ou seja, esses foram os estados mais comprometidos inicialmente pela pandemia. Depois, obviamente, não tendo a possibilidade de fazer o fechamento de fronteiras entre estados, né, porque tudo fica dentro do mesmo país, nós tivemos os outros estados que vieram aparecendo na sequência com um alto grau aí de contaminação entre a sua população. Mas me lembro que no início dessa pandemia, o estado de Minas Gerais foi um dos últimos estados a ter uma explosão do número de casos, né? No entanto, que o governador do estado de Minas, ele havia feito alguns hospitais de campanha e disse assim, estamos preparados caso tenhamos um alto grau de contaminação. Ou seja, eles fizeram lá os seus hospitais de campanha e nem estava sendo utilizado. Durante boa parte da pandemia, não foi utilizado esses hospitais. Agora,
Nós estamos vendo, por exemplo, Belo Horizonte, capital do estado de Minas, né, tendo uma explosão de casos, onde nós estamos tendo um grau de lotação das UTIs tão grande quanto não foi visto em nenhum momento da pandemia no estado de Minas. Então, veja, não é uma coisa que se resolve com a redução do número de casos. Quando nós estamos falando dessa doença, ela é cíclica, ou seja, tem os momentos onde você tem um alto grau de contaminação, depois isso diminui por causa dos fechamentos de comércio, os lockdowns que são realizados e assim por diante, mas assim que volta, o vírus ainda não, né, deixou de circular, não temos uma imunização chamada imunização de rebanho, né, um nome que é utilizado para quando você tem boa parte da população que já foi contaminada pelo vírus e ela já ganhou um processo de imunização e a doença volta. Então nós vamos ficar tendo esses ciclos até chegar o momento que nós tenhamos uma imunização de rebanho, ou seja, quando a boa parte da população já tiver desenvolvido a doença, ou então quando boa parte dela tiver sido imunizada. Então nós ainda vamos levar um tempo para alcançar esse estágio. Por quê? Porque depois que a pessoa recebe a primeira dose da vacina, e já sabemos que são 2 doses que são necessárias para gerar um processo de imunização completo, isso faz com que a pessoa, depois que tome as doses da vacina, tenha um período entre 30 a 45 dias para que o seu organismo, ao ter contato então com a vacina, produza os anticorpos para você estar imune à doença. Então, depois que começa o processo da imunização, depois que é aplicado a segunda dose, leva de 30 a 45 dias para que nós estejamos imunizados. O governo brasileiro está buscando fazer uma estratégia diferente do que a Europa e os outros países que já iniciaram a vacinação estão buscando fazer, que é o seguinte: aplica a primeira dose, pouco tempo depois vai e aplica a segunda dose. O Brasil está dizendo que vai querer fazer uma aplicação da primeira dose em massa, ou seja, vão querer aplicar a primeira dose para toda a população, para depois começar a fazer a aplicação da segunda dose. Esse não é a recomendação do protocolo. Nós não sabemos que tipo de resultado isso vai trazer. Talvez, fazendo a aplicação da primeira dose em massa e quando chegar a fazer a segunda dose, nós já não tenhamos mais essa relação entre primeira e segunda dose. Ou seja, talvez não funcione para absolutamente nada o processo de imunização. Então, como o governo brasileiro, né, tem uma resistência em seguir as orientações que são trazidas aí, tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto agora pelas empresas que são as produtoras dessas vacinas, eu não sei se a imunização no Brasil vai servir para alguma coisa. Bom, depois de falar sobre esses assuntos, deixa eu verificar quem são as pessoas que estão aqui comigo, né? Deixa eu cumprimentar aqui, ó. A Pati Souza está por aqui, seja bem-vinda. A Nazaré também está por aqui. A Onima Giane também. Aldeir 9, Bilt Mania Tatuapé. Ana Lúcia Linhares. Né? A Maria Teixeira Lopes conosco também. Crislin. A Jaque Alves Santos. Marília Tomazini. Iva Amiga. A Viviane 1008, a Juliana BS 1000 conosco também, Fefuri, a Verônica Maria conosco também, deixa eu ver quem mais aqui, ó, a Su Silva APM, isso, Su Silva APM. Deixa eu ver quem mais, o Jay Cobra está por aqui também, a Jaque Alves Santos, né? Legal. Zúlia Amanda, não, Zauli Amanda, então é Amanda Zauli, né? Que está conosco aqui também. MCR Cunha Rocha, legal, pessoal. Zique Cris, Crislin, sejam todos bem-vindos, pessoal. É muito bom ter todos vocês por aqui, é um grande prazer receber vocês aqui no Today, nesse momento onde a gente pode ter essa interação e conversar sobre saúde, sempre muito legal. Bom, tem várias pessoas aqui, se eu for cumprimentar todo mundo vai acabar o nosso tempo, e eu quero ver se alguém, por exemplo, está pedindo para participar conosco. Selvinha Mendes por aqui também,
Anne 2009 Gonçalves, a Catiana Braga, a Lucy, SJ Safira, bacana. Deixa eu ver se alguém está pedindo aqui. A Zica Cris disse assim, ó, bom dia, família Judez, gratidão, voltando de parte das férias. Oh, beleza, hein? Tomara que tenha aproveitado bastante e tenha ficado longe do vírus. Né? Porque esse vírus pegou muita gente nesse período de férias, né? A Jaque Alves pede para conversar conosco. Achei uma pessoa aqui bacana. Bom, vou chamar você, Jaque, fica esperta aí. Pessoal, só um comentário rápido aqui, ó. Ontem nós começamos 3 aulas, né, sequenciais. Então, ontem, vai ter mais uma hoje e a próxima amanhã, de uma semana que nós chamamos de Semana de Nutrição Vital. Nós fizemos essa última semana faz mais de 6 meses. É um processo onde nós trabalhamos conteúdo de muito valor. Ontem nós tivemos uma aula super especial, onde nós falamos sobre suicídio a conta-gotas, ou seja, que infelizmente, baseado nas escolhas diárias que as pessoas fazem, elas estão cometendo um suicídio, ou seja, estão fazendo escolhas que estão conduzindo elas para uma rota destrutiva, uma rota de dor, sofrimento e morte. Então, se você ainda não assistiu a aula de ontem, você tem essa oportunidade até sexta-feira, porque todas as 3 aulas ficarão, né, disponíveis, né, dentro do meu YouTube até sexta-feira, as 3 aulas. Depois de sexta, elas são retiradas. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste com papel e caneta, porque é importante para você fazer as anotações. Tem muito conteúdo interessante ali, tá bom? Hoje à noite tem mais, hein? 20 horas. Vamos aqui. Jaque Alves Santos. Vamos tentar falar contigo. Vamos ver se vai dar certo. Aguardando. A Beatriz Souza está conosco também. A Núbia Coimbra. Estamos aguardando a Jaque. Tomara que dê certo. Ana Lacerda conosco também. A Maricele Tavares lá de São Paulo. Legal. Elonai Cardoso. Muito bom. Opa, deu certo. Bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. É Tudo Jaque bom? mesmo? Como é que é o nome? É, Jaqueline. Jaqueline. Ok, então, É, Jaqueline. Você está falando da onde? eu estou falando de Aracaju, Sergipe. Aracaju, bacana. Já fui por É, aí, já estive aí em Aracaju. Gostei bastante uhum, da capital, né? Muito legal. é. Uma coisa só que eu achei estranho aí em Aracaju foi a questão de que todo mundo que quer andar devagar no trânsito parece que resolve andar na faixa da esquerda quando deveria estar na direita. Então, eu achei muito engraçado isso daí. O trânsito aqui é um pouco complicado. Pois é. Mas eu almocei aí num restaurante que tem num shopping em Aracaju. Excelente. Tinha várias opções saudáveis aí. Foi muito bacana os dias que eu estive aí, né, em Aracaju, né? E estive fazendo contato aí com as pessoas de Aracaju que me convidaram. Eles querem que eu, né, volte. Então, eu espero muito em breve retornar à capital do Sergipe. Mas dessa vez eu quero ver se pelo menos eu vou Ah, numa praia, né? Porque da outra vez a única coisa que eu fiz foi tomar um açaí na beira da praia, que a gente nunca tem tempo quando vai fazer ah, palestras, né? ah, Então vamos volte lá, mesmo. Jaqueline. Ah, vou voltar, com É. certeza. Vamos lá, Jaqueline. Em que eu posso lhe ajudar? Conta aí pra mim. Eu estou aqui com os exames que eu fiz. Sim. A glicose deu 92. 90 e quanto? Cortou um pouquinho? A glicose jejum deu 92. E também o colesterol total deu 238. É, o colesterol total tá alto, hein? A glicose ainda está dentro do nível de normalidade, né? Está ali já chegando próximo a 100, ainda está dentro da normalidade. Só que tem um exame que chama hemoglobina glicosilada e também
o nível de insulina, dosagem de insulina. Esses dois, eles são muito importantes para a gente poder conseguir entender melhor essa glicose, né? Agora, o colesterol, realmente, esse já está alto. Então, me conta como estão as frações do colesterol. As frações, né? Deixa eu ver. Aqui, o hemograma completo. Sim, mas você tem aquelas frações LDL, HDL? Deixa eu ver. Seria legal a gente olhar esses primeiro, porque já que o colesterol total deu alto, eu quero saber como estão as frações, para saber se eu tenho que te dar algum elogio ou se vai ter só puxão de orelha com relação ao colesterol. Ah, pode dar, puxão de orelha. Aqui tem hemoglobina glicosilada. Ok, E vamos lá então. deu 5,6. 5,6? Foi. Pois é. 5,6 você está no limite, né, do que é considerado normal para essa hemoglobina glicosilada. 5,7 já mostra que você tem aí um risco elevado para desenvolver o diabetes. Como sua glicose deu acima de 90, ali já chegando próximo a 100, a gente percebe que existe sim já, né, um namoro, digamos assim, entre você e o diabetes, né? E aí a gente quer evitar que esse namoro parta por casamento, né? A gente quer encerrar essa relação, né, de namoro entre você e o diabetes. Vocês estão muito próximas, né? Estão se conhecendo. Isso não é legal, não. A gente fica brincando assim, mas esse nível já de hemoglobina glicosilada seu já mostra, né, um risco muito grande para o desenvolvimento aí do diabetes. Você já está chegando nesse nível, né? Então a gente precisa tentar diminuir. E existem sim algumas características importantes que eu preciso destacar aqui, que são as seguintes. O que gera um aumento da nossa hemoglobina glicosilada que favorece, né, o risco para o desenvolvimento do diabetes. Então, esse é um aspecto que eu quero trabalhar e aí você continua falando sobre os exames, Jaque. Então, espera só um pouquinho e vamos trabalhar esse conceito aqui, ó. Quando a gente Tá. vai avaliar, pessoal, o nível, né, da glicose sanguínea, nós precisamos considerar alguns aspectos importantes. Por exemplo, precisamos considerar que a nossa glicose ela vai subir na corrente sanguínea, obviamente, mediante o consumo de alimentos que são fontes de carboidrato. E aí nós temos como fonte de carboidrato todas as frutas, nós temos ainda como fonte de carboidrato as raízes e tubérculos, mandioca, cará, inhame, né, batatas, tudo isso é fonte de carboidrato. E os cereais, arroz, trigo, centeio, cevada, milho, quinoa, amaranto, todos esses são fontes de carboidrato. Porém, nós temos fontes de carboidrato que nós chamamos fontes boas de carboidrato porque elas têm uma absorção lenta no intestino. Já tem outros alimentos que a gente não considera como fontes boas de carboidrato porque a sua absorção é muito rápida. Então, veja, existe uma escala, Jaqueline, que mede a velocidade de absorção do carboidrato no intestino. Essa escala é chamada de índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico do alimento, pior esse alimento. São os alimentos, quanto maior o índice glicêmico, que mais favorece, né, uma alteração da glicose na corrente sanguínea. Então, veja só, essa escala de índice glicêmico ela vai de 1 a 100. 1 a 100. E aí nós temos, então, de 1 a 30, alimentos de baixo índice glicêmico, ou seja, os melhores alimentos para evitar o risco para a gente desenvolver um diabetes. Depois temos o 31 a 60, são os alimentos de médio índice glicêmico, aonde nós já temos, então, um índice que já gera uma certa preocupação se ele estiver lá próximo dos 60. Então, o ideal é que a gente tenha alimentos de 45 para baixo. Esse seria o ideal na hora de fazermos a escolha dos alimentos. De 61 até 100 são os alimentos de alto índice glicêmico, que são aqueles que a gente tem que se preocupar, né? Porque são os que vão absorver mais rápido e gerar essa sobrecarga de glicose na corrente sanguínea.
Então, vamos analisar alguns alimentos aqui, Jaqueline. E aí você já vai pensando aí quais são os alimentos que você tem consumido que podem estar sobrecarregando, né, o seu pâncreas hoje de trabalho em virtude da absorção rápida. Na escala de índice glicêmico, por exemplo, o arroz integral, né, ele é excelente. É um dos melhores carboidratos que a gente tem para ingerir. Por quê? A sua velocidade de absorção é 20 nessa escala que vai de 1 a 100. Ou seja, está lá embaixo. É muito bom o arroz integral. Agora, já o arroz branco vai para 55. Então, é quase 3 vezes mais rápida a absorção do arroz branco quando comparado ao arroz integral. Então, é muito diferente. Se a gente for observar, por exemplo, o macarrão integral, o índice glicêmico dele é 36. Então, ele é mais alto do que o arroz branco, porém, ainda tem um índice glicêmico bom. Ainda é um alimento que vale a pena nós investirmos. Já o macarrão branco, o índice glicêmico vai para 62, ou seja, já é ruim. Então, a gente tem que analisar também essa questão. Vale a pena ficar no integral e fugir do arroz branco, ou do macarrão branco também. Outro alimento interessante que eu vou trazer aqui, ó, a banana. A banana, quando ela está madura, ou seja, com a sua casca amarela, sem pintinhas pretas, a velocidade de absorção intestinal dela é de 31. É muito bom, um ótimo alimento. Mas quando a banana já está com a sua casca amarelinha, cheia de pintinhas pretinhas, essa velocidade de absorção de 31 salta para 62, ou seja, já é ruim. Então, eu tenho que entender que frutas, elas são interessantes. Porém, o grau de amadurecimento das frutas faz com que ela tenha uma absorção mais rápida. E aí, nesse aspecto, já temos que nos preocupar com frutas de absorção rápida por essa sobrecarga, o que pode favorecer o aumento, então, desse nosso nível de hemoglobina glicosilada. Frutas excelentes são pera, maçã, pêssego, essa ameixa que a gente come agora no final de ano e começo de ano, depois ela acaba a safra dela, essas têm uma absorção mais lenta. E frutas que devemos observar, por exemplo, a melancia, temos que observar também a questão da banana muito madura, o mamão, o abacaxi, essas são frutas de absorção mais rápida. Isso não quer dizer que eu não possa comer essas frutas, Jaqueline, mas quando eu for comer, eu tenho que adicionar fibras juntamente com essa fruta. Então, ou semente de linhaça ou a chia, para poder acompanhar essas frutas e reduzir a velocidade de absorção. Então, esses aspectos são importantes. Ainda vou destacar aqui, por exemplo, ó, o pão 100% integral, um pão 100% integral, o índice glicêmico dele é 52. Um pão branco é 72. Então, veja que o pão, mesmo que seja 100% integral, é bem mais alto do que o arroz integral, é mais alto do que o macarrão integral, mas ainda está num nível ali meio que aceitável, quando comparado com o pão branco, 72. Aí eu tenho aqueles cereais matinais, né, os tal dos sucrilhos, os cornflakes da vida, e esses chegam a ter absorção intestinal de até 92 a velocidade deles, ou seja, produto industrializado. Esses são os alimentos que mais nos preocupam com relação à velocidade de absorção intestinal. E entre as batatas, a batata inglesa também é preocupante. A velocidade de absorção dela é 87. Então, baseado nisso, você conseguiu encontrar alguns alimentos que fazem parte do seu dia a dia, Jaqueline? Me conta aí. Então, o arroz, eu como arroz integral. Legal. Macarrão eu não como. Pão, não Certo. como. Opa. A banana eu como quando está muito dura, porque eu não sabia. Uhum. Agora que já estou sabendo, eu já vou evitar as frutas maduras. Uhum. Então, aí, farinha de trigo, farinha branca, eu não como nada que tenha glúten, porque eu tenho o intestino preso. Uhum. Aí eu evito comer essas coisas, que prende mais o meu intestino. Certo. É, E com relação às batatas, gosta da batata inglesa ou não? sim, também. eu como batata. Aqui chama batata doce.
E Uhum. aquela pequenininha, amarela, a gente chama de batatinha. Então, batata doce eu como. E essa batata, Inglesa. essa batata sim, inglesa, eu como também. Agora já não vai fazer parte do meu cardápio, né? Uhum. Então, veja como é que é interessante essa informação, né? Essa informação, ela te dá a possibilidade de fazer escolhas diferentes. Eu gosto de uma frase que é aquela que diz assim, ó, uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente adquire, melhores se tornam as nossas escolhas. Nós temos poder e liberdade de fazer escolhas diferentes a partir do momento que a gente vai adquirindo mais conhecimento. Então, essa informação da velocidade de absorção do carboidrato a nível intestinal, para mim, é muito importante. Vamos para um segundo item aqui, com relação a essa questão da hemoglobina glicosilada, que já está flertando ali com o diabetes, né? Tem uma questão muito importante, que é o peso, né? Quando nós começamos a aumentar o peso, nós vamos criando uma camada de gordura em volta das nossas células. Então imagine aqui uma célula e agora você aumentando de peso, você criando uma camada de gordura em volta. Essa camada de gordura que nós criamos em volta da célula, conforme o peso vai aumentando, ela faz com que nós tenhamos uma enorme dificuldade de fazer com que a insulina, que é o hormônio que transporta a glicose, encontre o seu receptor dentro da célula. Então imagina que a insulina foi lá, pegou a glicose lá na corrente sanguínea e levou essa glicose até a célula aonde a glicose deveria entrar dentro da célula para gerar a produção de energia no nosso organismo. Aí, quando essa glicose chega junto com a insulina, é necessário que a insulina encontre o receptor. É como se fosse uma vaga de estacionamento, onde a insulina se liga e a glicose entra dentro da célula. Só que como veio a gordurinha e cobriu a célula, o que acontece? Escondemos os receptores de insulina na célula. A insulina leva a glicose e traz de volta a glicose para o sangue, porque não conseguiu fazer com que essa glicose entre dentro da célula. Agora nós temos um problema aqui, ó. Se essa glicose não entra dentro da célula, Jaqueline, acontece aí algumas coisas importantes. Primeiro, para onde vai essa glicose? Ela vai circular no sangue. O sangue, então, vai mandar lá uma mensagem para o cérebro e falar assim, ô cérebro, dá um jeito aí, cara, porque eu não posso ficar com essa glicose aqui não, senão daqui a pouco a gente vai começar a ter outros problemas por causa da glicose alta aqui na corrente sanguínea. E aí, então, o cérebro entra em contato com o fígado e o fígado fala assim, pode mandar para mim, eu dou um jeito aqui nessa glicose. E a glicose, então, vai para o fígado. O fígado vai pegar a glicose e vai fazer duas coisas com ela. Uma é fazer uma reserva na forma de glicogênio, ou seja, é guardar, fazer um estoque de glicose ali dentro do fígado. Só que a capacidade do fígado de estocar glicose é pequena, ou seja, ele não tem condições de guardar muita glicose. Boa parte da glicose que foi para o fígado, ele vai transformar em triglicerídeo, ou seja, a gente vai começar a ter um aumento do nível de triglicerídeo. Você tem esse resultado de triglicerídeo? Se tiver, vai procurando aí. A hora que você achar, você compartilha ele para mim. Esse é interessante. Certo, eu tenho. É, de 50. Quanto que deu? 50. 50. Ok. Então, veja, você não chegou nesse nível de estar transformando a glicose em triglicerídeo e aumentar o nível de triglicerídeo na corrente sanguínea. Então, essa informação é informação boa. Então, não está acontecendo esse processo, né? Que bom, graças a Deus, né? Porque senão começa a aumentar a triglicerídeo e vai gerar outros problemas depois. Uma esteatose hepática, que aí é a formação de gordura dentro do fígado. Então, é importante a gente entender o metabolismo e saber em que nível que nós estamos aí do problema. Que bom que você não chegou nesse nível de aumento de triglicerídeo. Muito legal, gostei dessa informação. Mas uma segunda coisa que acontece é que nem sempre a gente vai ter o aumento do triglicerídeo, mas por conta de já ter essa hemoglobina glicosilada flertando ali com o nível do diabetes,
Isso quer dizer que a glicose não está entrando em grande quantidade na célula. E o segundo problema é o seguinte: se a célula não recebe a glicose, ela não tem como produzir energia. Então, ela começa a mandar mensagem para o cérebro dizendo que ela está com fome, porque ela está com falta de energia. E aí a pessoa, às vezes, começa já a sentir um maior nível de fome. Como é que está a sua relação aí com essa questão de desempenho físico, de sensação de produção de muita energia, ou está tendo uma sensação de fraqueza, está tendo fome? Explica aí para mim, Jaqueline. Eu tô cada vez mais perdendo peso. Perdendo peso. Ok. Tô perdendo peso e, e aí tô na menopausa. Uhum. Tô sem energia e tô assim. Bom, Não então veja sinto só. fome. Pode falar. Sim, então, não sinto muita fome. Você sabe que uma das características, né, da, do diabetes é uma redução de peso. Porque a pessoa, como não consegue colocar a glicose dentro da célula, e aí você tem essa conversa entre a célula e o cérebro, ela dizendo assim: olha, eu estou com fome. Aí o cérebro diz: poxa, mas a Jaqueline acabou de comer. Não, mas ela pode ter acabado de comer, mas para mim não chegou nada. Então você começa, né, a ter essa conversa entre célula e cérebro, e aí você sente mais fome. Mas até você comer, até você tentar colocar esses nutrientes dentro da célula que já estão com dificuldade de entrar, você vai queimar massa magra. E aí entra um outro problema que a gente ia destacar, que é você utilizar o músculo como fonte de energia. Aí o corpo vai buscar fazer uma rota alternativa de produção de substrato para entrar dentro da célula. Ele vai produzir agora os corpos cetônicos. Para produzir esses corpos cetônicos, o organismo utiliza tanto a gordura quanto o músculo. E a entrada desses corpos cetônicos na célula, ele acontece de uma forma diferente da entrada da glicose. A glicose, para entrar dentro da célula, é necessário que seja transportado pela insulina, que a insulina se ligue com o receptor dentro da célula ou ali na parede da célula para a glicose entrar. Já esses corpos cetônicos que são produzidos aí na quebra tanto da gordura quanto do músculo, eles vão entrar de maneira diferente. Eles vão formar uma substância que a gente chama de acetil-CoA. O acetil-CoA vai chegar até a sua célula, vai entrar dentro da célula, o acetil-CoA, e depois ele precisa chegar dentro da mitocôndria, onde vai ser utilizado para produzir energia. Aí você vai precisar de uma outra substância chamada carnitina, aí o acetil-CoA se separa, forma um complexo chamado acil-carnitina, entra na mitocôndria, reconstitui lá dentro o acetil-CoA, e aí você vai produzir energia. Então veja que aí nesse caso, utilizando o músculo e utilizando a gordura como fonte de energia, eu não tenho a necessidade da insulina e da ligação dela com os receptores de insulina. Então, o teu organismo começa a buscar, às vezes, uma rota alternativa para continuar produzindo energia. E isso é o que acaba conduzindo, muitas vezes, a essa redução de peso, queimando o músculo, usando o músculo, além da gordura, como fonte de energia. Então, sabe uma coisa que é muito perceptível em pessoas que são diabéticas? É o seguinte: as pessoas diabéticas, geralmente, depois de anos diabética não tratado, ou seja, um diabetes descontrolado, que a pessoa não está conseguindo fazer a manutenção do nível de glicose, acontece o seguinte: você percebe que depois de vários anos essa pessoa tem braços finos, pernas finas, mas um acúmulo de gordura na região abdominal, ou seja, tem perninha, bracinho e panção. É mais ou menos assim, né? É isso que a gente encontra geralmente num diabético. O problema é que você não é diabética, mas você já está tendo essa redução de peso. Então mostra que isso não é um quadro interessante. Mas por quê? Porque isso também está associado a essas alterações hormonais que você citou, né? Você já falou que está passando por um processo de menopausa, onde você tem alterações de hormônio e esses hormônios contribuem para a redução de massa magra,
o que favorece a redução do peso. Mas, na verdade, você vai ter muitas vezes o acúmulo da gordura e a redução do peso. O percentual de gordura corporal tende a aumentar na menopausa e o de músculo diminuir. Na sua família, Jaqueline, você tem histórico de câncer de mama? Não, aí não. Não. Ok. Não. Essa informação Mas, é boa. uhum. Mas essa diminuição de peso não é devido à minha alimentação, que eu deixei o trigo, farinha branca, essas coisas. Talvez possa ser por isso, mas talvez possa ser por essas duas condições, a chegada da menopausa e também, né, essa alteração da sua hemoglobina glicada. Por você já ter deixado várias fontes de carboidrato, o seu triglicerídeo está lá embaixo e isso é uma informação interessante. Mas não era para estar tendo a redução de peso só pela questão da redução dessa quantidade de carboidratos refinados que você deixou de consumir, de absorção rápida. Você continua mantendo uma alimentação e essa alimentação deveria ser o suficiente para a manutenção do seu peso. Então, é por causa de dificuldades no metabolismo que você já está tendo essa redução também, aonde está tendo que usar as reservas para suprir a necessidade de energia dentro da célula, porque a hemoglobina glicosilada já está alta, está chegando no limite para você entrar na faixa etária de um risco elevado para o diabetes. Então tem que Sim. observar esses detalhes, né? Não foi só a Uhum. mudança do padrão alimentar, mas foi também essas alterações metabólicas que conduziram você para essa redução de peso. O que mais que você Sei. tem aí de exame? O HDL deu 88. Pois é, seu HDL está num nível muito bom, né? Onde você tem aí provavelmente uma proteção cardíaca pelo HDL. Mas e o LDL? O LDL deu 140. Não entendi, cortou um pouquinho. O LDL deu 140. 140, ok. 140 já está bem acima do que seria o limite dele, que é 100. Acima de 100, você já tem um risco cardíaco maior. Então veja como que está o seu estado hoje. Você tem um fator de agressão cardíaca, que pode gerar a formação de placas de ateroma, né? Que é justamente esse acúmulo de gordura na corrente sanguínea de circulação lenta, que é o LDL, que pode aderir à parede e formar a placa de ateroma, e você também tem um fator de proteção. Então, você está meio que tentando chegar no 0 a 0. Né? Tem um que agride, tem um outro que protege. O ideal é que a gente tivesse só o que protege, né, no nível de normalidade, e o que agride dentro do nível de normalidade também, não gerando agressão. Vamos tentar Sei. entender um pouquinho por que que esse HDL aumenta e mantém, então, esse nível de proteção e por que que o seu LDL está gerando esse nível de, né, risco cardíaco. O HDL, ele aumenta com a prática de atividade física. Como que é a sua prática de atividade física? Eu faço exercício aqui em casa, eu mesma eu faço. Caminho uns 15 minutos, Uhum. é o que eu faço. Só uns 15 minutos de atividade física diariamente, isso? É assim, porque eu sou deficiente. Aí o que eu Hum, posso, eu faço. certo. Bom, você está, então, numa condição que você faz pouco exercício e tem muito HDL pelo nível de exercício que você faz. Então, ó, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus, viu? Porque o HDL, para aumentar, a gente precisa de uma atividade física intensa, né? E tem que ser uma atividade física não só intensa, mas como uma grande frequência semanal. O ideal é que a gente faça exercício pelo menos 5 vezes na semana para manter esse nível de HDL mais elevado. Então, hoje, você pode agradecer muito a Deus nesse aspecto, né? De estar conseguindo um nível de proteção cardíaca pelo HDL com uma taxa de atividade física que não é tão intensa assim. Então, isso é muito bom. Agora, o LDL,
que é o colesterol que gera risco cardíaco, quando está acima de 100, então veja, essa informação é importante, é quando está acima de 100, abaixo de 100 não, tá? Nós temos que observar o seguinte, o aumento dele acontece baseado, né, principalmente por três características importantes. Uma delas, a ingestão de fritura. Você faz alimentos fritos ou não? Eu faço com azeite. O Uhum. ovo, carne. Ok. Mesmo que seja com azeite, a gente precisa lembrar o seguinte: conforme a gente vai aumentando a temperatura que o óleo está sendo exposto, ele está chegando próximo a atingir aquilo que nós chamamos de ponto de fumaça do óleo. A partir desse momento, no processo de aquecimento do óleo, chegando no ponto de fumaça, ele começa a sofrer alterações na sua composição química. Então, eu vou ter alterações que vão acontecer na estrutura molecular desse óleo. Quando nós observamos um óleo vegetal, seja ele o azeite, seja um óleo de soja, canola, girassol, amendoim, todos esses óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente. São líquidos por quê? Quando a gente vai estudar a estrutura molecular do óleo, a gente vai perceber que ali nós temos ácidos graxos ligado a uma molécula de glicerol. Porém, veja só, imagine que aqui, ó, nós tenhamos, né, seria ótimo eu estar desenhando agora, mas não tem como. Imagine que aqui você tenha uma estrutura, né, chamada de glicerol. Para você formar o que nós chamamos de triglicerídeo, que é um tipo de gordura, né, nós vamos criar aqui, ó, três ligações de ácido graxo, uma aqui e outra aqui. Então, imagine que você tenha três cadeias ligadas a essa estrutura básica chamada de glicerol. Então, eu tenho três cadeias de ácido graxo, por isso, né, nós temos o nome de triglicerídeo, né? Então, glicerol com cadeias de ácido graxo. Essas cadeias de ácido graxo, elas podem ser lineares, pode ter uma estrutura linear, ou ela pode ser uma cadeia onde ela tem uma estrutura não linear. Quando nós temos essa estrutura não linear, nós temos uma gordura que é líquida à temperatura ambiente. O que caracteriza essa estrutura para ela ser não linear? É a possibilidade de nós encontrarmos entre os carbonos que formam essa estrutura de ácido graxo ligações que a gente chama de ligações insaturadas, ou seja, é uma ligação dupla entre os carbonos. Isso é o que vai conferir ao óleo vegetal ser líquido à temperatura ambiente, entendeu? Essas Entendi. ligações que são chamadas de insaturações, ou seja, é um ácido graxo insaturado. Pode ter uma ligação insaturada, pode ter mais de uma. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um ômega 3, essa palavra ômega 3 quer dizer o seguinte, que no carbono 3 eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma insaturação. Então, ali é chamado de ômega 3. Quando eu falo do ômega 6, é porque a insaturação está no carbono 6. E quando eu falo de ômega 9, a insaturação está no carbono 9. Por que eu cheguei até o ômega 9? Porque o azeite que você falou, ele é rico em ômega 9, ou seja, ele tem essa insaturação. E é justamente essa insaturação que confere ao azeite a possibilidade dele ser líquido à temperatura ambiente. Só que quando eu aqueço o azeite, essa insaturação, ou seja, essa ligação dupla que eu tenho no carbono 9, ela é quebrada. Se eu pegasse, por exemplo, e fizesse uma fritura no azeite e depois guardasse aquele azeite que sobrou ali na minha frigideira, eu iria perceber que ele ganharia um aspecto parecido com um sebo, né? Sabe quando você tem aquele sebo de carneiro que é meio esbranquiçado? Ele ganharia um aspecto parecido com isso. Ele não ficaria líquido, ele estaria sólido à temperatura ambiente agora, porque o processo de aquecimento gerou a saturação daquela gordura que era insaturada. Ou seja, transformei essa gordura que era insaturada em gordura saturada. Uma parte dessa gordura que sofreu a saturação foi para dentro do alimento que você fritou.
seja ele qual for, se foi uma carne, se foi um ovo, se foi uma batata, se foi uma polenta, se foi uma mandioca, não importa. O alimento que é frito, num processo de aquecimento do óleo, está incorporando óleo saturado, gordura saturada na molécula, agora, né, do alimento. Quando eu como esse alimento, estou oferecendo gordura saturada para o organismo. E o que o organismo vai fazer com essa gordura saturada? Vai transformá-la em colesterol do tipo LDL. Então, você percebeu onde que está o risco, né, de comer alimentos fritos? É que você modifica a estrutura do óleo no processo de aquecimento. E essa modificação faz com que esse óleo sirva como matéria-prima para produzir o colesterol LDL. Mas eu já É. encontro essa gordura saturada mesmo em alimentos que não tenham sido fritos. Existem outros dois tipos de alimentos que já contêm naturalmente gordura saturada. Quais são eles? As gorduras de origem animal. Se eu observo, por exemplo, aquela gordura que eu tenho na carne vermelha, aquela gordura de cobertura, né, que eu tenho ali, ela é uma gordura sólida. Se ela é sólida, é porque é gordura saturada. A gema do ovo, ela é uma gordura um pouco líquida, né? Ela é mole. Mas quando eu aqueço, ou fazendo uma fritura, ou cozinhando, o que acontece com a gema do ovo? Fica dura. Se ficou dura, quer dizer que ali agora tem gordura saturada em grande quantidade. E isso vai servir como matéria-prima para o teu organismo produzir depois, né, o colesterol LDL. Quando você pega, por exemplo, um leite, e aí você aquece aquele leite, e aí você percebe que forma aquela nata, né, que fica boiando em cima do leite. Aquela nata também é sólida, né? Ela é mole, Ah, né? Porque você pega com garfo, às vezes com uma colher, mas ela é sólida, ela não é mais líquida. Ou seja, é uma gordura que também serve como matéria-prima. Então, todo produto de origem animal, ele contém, né, gordura saturada. E o organismo usa isso como matéria-prima para produzir o LDL. Então, aí você tem uma segunda fonte. Já tínhamos a fritura e agora temos a gordura saturada. E a nossa terceira fonte para produzir esse tipo de colesterol, que é o LDL, ela está proveniente, né, nos alimentos que são industrializados. Quando a gente pega um alimento industrializado, a gente deve ler o rótulo desse alimento. E aí muitas vezes a gente encontra escrito que tem a adição de óleo de palma. Óleo de palma é o óleo extraído de um coco, né, da palmeira ali. E esse óleo, a temperatura ambiente, ele é sólido. O óleo de coco é o único óleo que, se a gente for observar, o óleo, né, de palma ou coco, que são, né, de palmeiras, eles são sólidos à temperatura ambiente. Tem gordura saturada ali. Porém, existe uma técnica que é utilizada na indústria, que é chamada de biohidrogenação. O que essa técnica faz? Ela transforma um óleo que é líquido à temperatura ambiente em sólido. Por exemplo, a margarina. A margarina é feita do quê? De óleo de soja. Mas o óleo de soja é líquido. E como é que essa bendita ou maldita margarina é sólida, pastosa à temperatura ambiente? Porque eles realizaram esse processo de hidrogenar a molécula da gordura, adicionar hidrogênio, modificou a estrutura dela e transformou ela numa gordura sólida, saturada, serve como matéria-prima. Então, todas as vezes que você vai comprar um produto industrializado, você pode observar nos chocolates, nos molhos para saladas, né, nos biscoitos, sejam eles recheados ou não, ali muitas vezes está escrito assim, ó, gordura hidrogenada, né, gordura hidrogenada. Essa gordura hidrogenada é uma gordura sólida, rica, então, em gordura saturada, que vai aumentar nosso nível de colesterol. Então, sei, percebe como é que é a importância de observar esses detalhes, Jaqueline? sei, sei. É, é como, sim, doutor, como eu tenho um problema de anemia já há muitos anos, eu fiz um exame aqui para saber a causa. Hum, E o ferro sérico está na 65, Desculpa, repete, que de vez em quando corta um pouquinho e eu não consigo te entender. certo?
O ferro sérico está por 65. Ok. E a ferritina? A ferritina está por 29,2. 29? 29. Não tá boa essa ferritina, não. Veja, ela está dentro de um valor que é considerado normal, porém, não é um valor de segurança. Você já está com um estoque de ferro baixo, o que já pode gerar esse risco para o aparecimento de uma anemia. Só que a gente tem que considerar que a anemia nem sempre está correlacionado somente ao nível de ferro. Eu tenho que observar ainda outras coisas, por exemplo, o ácido fólico e também a vitamina B12. Alterações no ácido fólico, na vitamina B12 e no ferro podem gerar, né, essa condição de anemia. Ó, a Fátima, ela pergunta assim, ó, se os óleos de soja, milho e girassol aquecidos se também saturam. Sim, todo óleo vegetal que foi exposto à temperatura de uma fritura ou aquecimento, eles vão saturar, né? E o Carlos já tinha respondido, agora que eu vi aqui. Ó. Todos os óleos saturam, é só aquecer. Você tem resultado de ácido fólico e vitamina B12? A vitamina B12, eu tenho o resultado, sim. Uhum. A vitamina B12, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O pessoal perguntou do óleo de abacate enquanto você vai procurando aí. O óleo de abacate é uma opção interessante, pessoal, mas é aquilo que eu disse. Se aquecer, também vai sofrer o processo, né, de alteração da sua estrutura molecular. A questão não é qual é o óleo em si, mas sim o processo de aquecimento desse óleo. Se for usar in natura, eles não vão ter esse problema da formação da gordura saturada. Encontrou? Então, a vitamina B12 deu 344. Ok, está num nível bom. É claro que a gente considera ainda ideal acima de 400 para ficar longe daquela margem, né, de estar próximo ao nível inferior, mas a vitamina B12 não seria então uma das causas da anemia. Tem ácido fólico? Ácido fólico, O pessoal não, perguntou tem do óleo não. de coco. Esse óleo de coco, pessoal, esse já é saturado normal. Então, esse daí a gente já tem que considerar ele como um fator de risco para o aumento dessa gordura, que é o LDL na corrente sanguínea, colesterol LDL. Óleo de coco eu não recomendo. Mesmo que algumas pessoas quase endeusem, aí ficam endeusando, né, o óleo de coco, né, transformando ele num superalimento. Não é bem assim não, viu? Não, ácido fólico eu não tenho não. Tá. Quando a gente tem anemia, nós temos que avaliar de cara esses três níveis, né? O nível do ferro, o nível do ácido fólico e da vitamina B12. Esses três são importantes para trazer a resposta para nós. Por exemplo, eu tenho tipos diferentes de anemia. Eu tenho anemias onde eu tenho um aumento do volume da hemácia. Tenho outros que eu tenho uma redução do volume da hemácia. Então, aí a gente precisa tentar estudar, né, com o tempo, um hemograma, para que a gente possa identificar. Opa, isso aqui está com cara de anemia ferropriva, ou seja, é uma anemia onde eu tenho uma restrição de ferro. Opa, esse daqui já tem uma característica de uma anemia correlacionada à falta de ácido fólico, uma anemia megaloblástica, né? Então, você tem anemia microcítica, megaloblástica, macrocítica. Nós temos vários tipos de anemia. Então, tem que estudar o hemograma para que a gente possa tentar entender, né, que tipo de anemia você tem e, baseado nisso, tentar identificar qual é a causa. Você tem um tipo de anemia que é chamado de anisocitose, onde você tem uma restrição de ferro e uma diminuição aí do número de hemoglobina. Então, são vários tipos de anemia. Mas esses três exames são necessários para fazer a avaliação. Ferro, ácido fólico e vitamina B12. Dos três, você tem dois, e dos dois que você tem, um já tem uma alteração, que é o nível de ferro, que já está tendendo para baixo o seu estoque, o outro está normal, que é a vitamina B12. Então, seria interessante a gente poder conhecer também como está o ácido fólico. Sei. Sim, também, doutor. Eu sinto as minhas mãos e os meus pés dormentes
e formigando. Eu vou pedir para você repetir, Jaqueline. A sua conexão, ela não está tão boa. Então, tem hora que você fala e eu perco algumas coisas da sua frase. Você estava falando Tudo das bem. suas mãos. Qual que é a característica? As minhas mãos e os meus pés ficam dormentes e formigando. Uhum. Bom, questão de dormência e formigamento nas mãos e pés, nós temos inúmeras causas, né? Então, isso daí fica difícil. É meio que a gente ficasse dando um tiro no escuro, né? Tem vários motivos que podem gerar essa dormência e formigamento. Uma anemia pode gerar? Sim, pode gerar. Um nível de cortisol elevado também pode, porque você diminui o fluxo sanguíneo para mãos e pés, né? E aí você começa a ter muitas vezes o formigamento por má circulação. Tenho problemas de má circulação que também podem gerar isso. Tenho Eu problemas tenho. na coluna que podem também gerar. Quando você tem uma mudança na estrutura da sua coluna vertebral e acaba pinçando algum nervo, e isso pode refletir também como um formigamento em mãos e pés, né? Mas você falou que tem problema de circulação? Os meus pés são inchados. Uhum. E a tendência é que você tenha mãos e pés quentes ou frios? São quentes. Os Os pés são pés? frios. Pés são Não, frios. os pés são frios porque eu tenho problema na tireoide. Uhum. Agora as mãos, elas são quentes. Ok. Eu perguntei isso pelo seguinte: essa presença de mãos e pés frios pode ser também alguma coisa correlacionada à questão de uma hipertensão. Quando eu tenho hipertensão, eu tenho geralmente o acúmulo do sangue na região abdominal, tórax e crânio, e falta sangue na periferia, o que gera a característica de mãos e pés frios, né? Quando você tem alteração da pressão. Uma coisa que pode gerar isso também é o aumento do nível de cortisol. Então, a gente tem que analisar como está padrão emocional. Então, veja que tem várias características a ser observadas quando nós trazemos essa queixa de mãos e pés que geram formigamento, né? Mas a circulação, geralmente, é a primeira hipótese que a gente levanta, né? Observar a questão da circulação. E aí, obviamente, a atividade física é algo que ajuda a melhorar a circulação e diminuir essa condição, né, de formigamento nas regiões de periferia, regiões de extremidade. Sim. É. Sim, em relação à comida, Hum, dessa forma, a pessoa deve comer o quê? Porque eu como raízes. Já raízes não dá para comer. não, E não a é que pessoa não deve dá, comer o quê? não é que não dá para comer. Pode sim comer raízes. Por exemplo, eu tenho o cará, o inhame e a mandioca ou macaxeira ou aipim, dependendo da região do Brasil que você mora, né? São opções de carboidratos interessantes, sim. Mas uma coisa que a gente sempre lembra é que eu tenho subprodutos também, né, dessas raízes. Por exemplo, a tapioca. A tapioca é um produto muito consumido no Nordeste, na tua região come muita tapioca. E a tapioca ela é feita, né, com, aí vocês chamam de macaxeira, né? Não, o aipim, É, é. macaxeira. Então ele é feito com a macaxeira, só que aí no caso é extraído a fibra. A tapioca já é um subproduto, né, da mandioca, que tem um índice glicêmico mais elevado. A mandioca em si não há problema, mas a tapioca eu já tenho que considerar que ou no recheio ou na massa eu vou ter que adicionar uma fibra. E pode ser a linhaça, pode ser a chia que eu utilize. A chia até dá para colocar junto com a própria massa da tapioca. E teve gente perguntando se a chia precisava ser hidratada. Não necessariamente. Não há necessidade de que a chia seja hidratada, não, na hora de fazer o seu consumo. Então, eu posso sim comer as raízes, né? Mas é sempre interessante que eu não coma ela pura, que eu tenha uma fonte de gordura, que eu tenha uma fonte de fibra acompanhando essa raiz, para que eu possa controlar a velocidade de absorção. E um outro detalhe importante é que na hora que eu vou
fazer a preparação, que eu escolho uma preparação culinária que seja saudável. No caso, ela cozida, assada, essas raízes, mas nunca frita, né, que é a pior opção para a gente oferecer um alimento. Então, eu tenho que observar a forma de preparação, quais são os alimentos que estão acompanhando, que podem ajudar a reduzir a velocidade de absorção dela e, principalmente, a quantidade que eu consumo também. Mas não há restrição de você eliminar raízes. Você pode utilizar as raízes como uma fonte de carboidrato e também os cereais integrais e as frutas. O que a gente deveria fugir como fonte de carboidrato é o quê? Aquelas raízes de absorção, raízes ou tubérculos de absorção mais rápida, como a gente acabou citando aqui a batata inglesa, isso não é interessante, né? Mas as outras podem fazer parte da alimentação. Pronto. E em relação ao meu intestino, é muito preso o meu Certo? intestino. Muita dificuldade de evacuar. Existem 6 questões que eu vou pontuar rapidamente, porque já são 8h08 e está na hora da gente encerrar, mas eu vou Certo. pontuar 6 questões importantes aqui para o bom funcionamento intestinal. A primeira questão que eu vou destacar é o seguinte, né? Nós temos um estômago que ele tem 150 ml de capacidade, mas ele é expansível, com capacidade de receber até 1 litro ou 1 quilo, né, de comida na refeição. Claro que eu não estou indicando que vocês, né, comam até encher a tampa do estômago, né, até o limite. Mas estou querendo destacar essa questão da elasticidade que ele possui. O estômago ele tem algumas funções, né, para nós. Ele serve como uma reserva de alimento. Então, quando eu faço a ingestão do alimento, por ter essa capacidade de expansão, ele serve como uma reserva de alimentos. Uma segunda característica é que ali eu vou começar o processo da digestão do alimento. Já comecei na boca do carboidrato com a mastigação e misturação do alimento com a saliva. Quando eles se misturam, a saliva tem enzima, começa a digestão. Mas a digestão da proteína começa no estômago. Então, veja, ele serve como um reservatório, mas serve também para fazer a digestão. Agora, se ele serve como um reservatório, isso mostra para mim o seguinte: eu devo comer menos vezes ao dia em um volume adequado em cada refeição. Hoje nós temos uma mania de fazer a recomendação para as pessoas comerem aí 6 vezes ao dia, 8 vezes ao dia, e isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque você nem esvaziou o estômago e já está comendo novamente. Então, o ideal é que a gente coma uma quantidade suficiente naquele momento, para que a gente tenha, né, a próxima refeição somente quando eu esvaziar o estômago. E por que é importante esse volume de alimento que eu como naquela refeição? Porque esse volume de alimentos ele vai começar a gerar o meu bolo fecal. E esse bolo fecal é que gera o estímulo para a contração da musculatura do intestino. Ou seja, se eu como pouquinho, várias vezes ao dia, eu tenho lá a luz intestinal e eu não consigo completar ou trazer um volume de bolo fecal suficiente para gerar a expansão da mucosa, para que haja a contração da mucosa. Então, comer várias vezes ao dia é uma das coisas que vai contra o bom funcionamento intestinal. Então, é interessante que a gente coma, no máximo, 3 vezes ao dia, um bom volume em cada refeição. Lembrando que na última, devemos comer menos do que nas outras refeições, porque o metabolismo desacelera no período noturno. Segunda característica importante. Se eu estou falando que eu preciso dessa expansão do intestino para que haja contração, eu preciso lembrar que o bolo fecal ele ganha volume quando eu tenho um tipo de fibra chamada de fibra solúvel que hidrata a nível intestinal. Então, essa fibra solúvel presente nos alimentos, ela vai hidratar e é isso que vai dar a condição do intestino funcionar bem. E eu tenho a fibra insolúvel, que acelera o trânsito intestinal, ou seja, normaliza. Onde que eu encontro essas fibras? A fibra insolúvel é a fibra que está na casca dos cereais, como o arroz integral, né? Quando eu faço ali um trigo integral também, eu utilizo ele para fazer a farinha integral, tem fibra insolúvel. Eu tenho fibra insolúvel na casca, por exemplo, do grão de bico, do feijão, da soja, da ervilha, toda aquela casca em volta do grão é fibra insolúvel. Tenho fibra insolúvel na linhaça, tenho fibra insolúvel na chia.
Então, eu tenho fibra insolúvel nas frutas, a casca das frutas é fibra insolúvel. Então, veja que eu tenho muitas fontes de fibra insolúvel, mas a principal são as hortaliças, né, folhosas. E eu tenho o segundo tipo de fibra, que é a solúvel. A fibra solúvel é essa que vai hidratar. Então, se eu coloco uma aveia de molho, ela aumenta de tamanho. Se eu coloco um feijão de molho, ele aumenta de tamanho. Então, a fibra que está dentro, tanto dos cereais quanto das leguminosas, é fibra solúvel, que é a fibra que hidrata, que vai gerar volume no intestino. Então, a primeira condição é comer o volume adequado nas 3 refeições. A segunda condição é fazer a ingestão desses alimentos, que são fontes de fibra solúvel e insolúvel. A terceira condição é você beber água na quantidade suficiente. Por quê? Porque se eu tenho uma fibra que hidrata, eu preciso de água. Então, beber água é fundamental. Uma quarta condição é a questão da atividade física. O exercício físico, Jaqueline, ele traz para nós um benefício muito interessante com relação ao funcionamento do intestino. Se eu disse que eu tenho um músculo no meu intestino, esse músculo precisa ter tônus, precisa ter força, tem que ter competência. Então, aumentar a carga de atividade física estimula a musculatura do intestino ficar mais forte, mais competente para empurrar o bolo fecal adiante. Então, esse é um aspecto muito importante e é onde muitas pessoas acabam tropeçando com relação ao funcionamento intestinal, aonde elas não têm um bom padrão de atividade física. No Brasil, hoje, nós temos 70% da população que é sedentária, ou seja, que não faz atividade física. É muita gente. A próxima condição para um bom funcionamento intestinal é uma boa noite de sono. Isso é muito importante. Por quê? Durante o sono, ele é dividido em 2 momentos, primeiro tempo e segundo tempo. O primeiro tempo de sono é o sono que tem uma importância grande para o funcionamento intestinal, porque nesse primeiro tempo de sono é quando eu vou controlar um hormônio chamado cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é importante para nós, mas dentro de um nível normal. Quando esse hormônio está muito elevado, ele age na musculatura lisa e zera o benefício que o exercício traria. Ele traz um processo de perda do tônus da musculatura. Ou seja, imagina, você teve essa expansão intestinal por causa do volume de alimento que você comeu, só que aí você não tem o reflexo da contração da musculatura. Por quê? Porque esse intestino está sob a ação do cortisol, que fez com que ele perdesse essa capacidade de contrair. Então, ele perdeu o tônus da musculatura. Esse é um problema que muita gente tem. Sofre de insônia. E principalmente mulheres quando atinge o período da menopausa. Segundo pesquisas, de cada 10 mulheres que não sofrem de problema de insônia, 6 delas vão ter dificuldade para dormir quando chegam ao período da menopausa. Então, isso é um problemão para as mulheres quando chegam na menopausa. Essa alteração do padrão de sono que acaba dificultando o controle do cortisol, que vai agir na musculatura lisa. A gente sabe que as mulheres, quando chegam na menopausa, elas tendem a ter também dificuldades para controle emocional. Isso por quê? Porque afetou o sono, aí afeta a questão emocional, isso reflete no intestino. O aumento do cortisol diminui o trânsito intestinal. Então, esse é um aspecto muito importante para ser observado. O padrão de sono, principalmente nas mulheres, para a questão do trânsito intestinal. Hoje, já é conhecido pela ciência que as mulheres elas têm 4 vezes mais propensão do que um homem para desenvolver problema emocional. E a gente encontra justamente o problema da constipação intestinal muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. Veja, as mulheres quando chegam dentro do seu ciclo menstrual mensal a ter aquelas alterações hormonais, que isso já é uma coisa que altera o trânsito intestinal. Quando ela atinge o período da menopausa, vai também ter uma alteração no trânsito intestinal. Quando ela está no período de gestação, pelo aumento da progesterona, também afeta o trânsito intestinal. Ou seja, as mulheres têm uma propensão muito maior do que os homens para ter problemas de constipação intestinal. Por isso, o nível de atenção para cada um desses itens que eu citei até agora tem que ser muito mais fino
entre as mulheres do que entre os homens, para que elas alcancem os resultados desejados. E o último aspecto, que eu acho fundamental, né, isso é muito pouco falado e feito, é uma reposição de lactobacilos. Quando nós nascemos, nós recebemos, né, como a primeira ingestão que nós fazemos, o colostro vindo da nossa mãe. O colostro é uma vacina que o bebê recebe, né? A primeira vacina que o bebê toma é o colostro que ele recebe da mãe, porque ele vai começar a construir o processo da imunidade dele. Depois, boa parte da nossa imunidade, ela é trazida para nós por causa das bactérias que nós vamos formando no intestino. Quando a gente nasce, a gente ainda não tem, mas depois a gente vai colonizando o nosso intestino de bactérias. E existem bactérias que são bactérias benéficas que nós temos no intestino, que são esses lactobacilos. Esses lactobacilos, eles ajudam a melhorar a nossa imunidade, mas eles também têm uma importância muito grande na questão do trânsito intestinal. O grande problema é que depois que a gente forma a nossa microbiota, né, lá no intestino, nós temos alterações dessa microbiota que vão acontecendo ao longo da vida, aonde nós temos as bactérias benéficas perdendo espaço para bactérias do mal. O que eu preciso fazer, então? Ajudar essas bactérias benéficas a aumentar a quantidade de colônias que elas têm no intestino. Elas precisam ganhar mais espaço ali no intestino. Como que eu faço isso? Indo na farmácia e comprando os lactobacilos e fazendo uso deles pelo menos uma vez ao ano. Você já fez alguma vez, Jaqueline, reposição de lactobacilos? Não, nunca fiz. Pois é. Então, hoje você vai aí na farmácia mais próxima da sua casa e vai comprar os lactobacilos para começar hoje à noite já essa reposição de lactobacilos que vão ajudar a melhorar o seu trânsito intestinal. Além de aumentar a tua imunidade, ainda vai melhorar o seu trânsito intestinal. Então, veja só. Eu vou citar 3 marcas aqui, que são boas marcas, que se você encontrar uma dessas, você pode comprar, né? As 3 marcas que eu sugiro são Lactofos, é uma das marcas, Lactofos. Esse Fos é com S, tá? F-O-S, que é, na verdade, de fruto oligosacarídeo, é um tipo de fibra. Vi uma pergunta sobre a clorela. Sim. A clorela, ela é interessante, sim, o uso, né? Mas ela não vai ajudar a fazer a reposição de lactobacilos. Então, o Lactofos é um dos produtos. O segundo produto que você pode procurar chama-se Simforte. Simforte, né? É de uma marca, né, muito interessante e eu gosto desse Simforte. Dos 3 que eu estou dizendo, que tem maior concentração de lactobacilos é esse, o Simforte. E ainda temos uma terceira opção que chama-se Probiatop. Qualquer um desses 3, Jaqueline, se você encontrar na farmácia aí próxima da sua casa, compre e comece a fazer a reposição hoje à noite. Como que faz essa reposição? Ele vai vir com um número de 15 a 30 sachês, e aí você vai fazer o uso de um sachê por noite até terminar o número de sachês que veio no produto. Ok? Ok. Beleza? Certo. Beleza. Ok. Então, Deus abençoe o senhor ricamente, sua família. E sou muito grata por esse momento abençoado e tudo de bom. Eu fico feliz aí com a sua participação. Espero que realmente as orientações de hoje possam ajudar você a melhorar essa questão de saúde, Com certeza. tanto da parte intestinal quanto resolver esses problemas aí de anemia e essas alterações, né, que você tem no nível do colesterol e também, né, reduzir a tua hemoglobina glicosilada. Obrigado, Jaqueline, pela sua participação. Pessoal, muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado, pessoal, pela sua participação também. Só vou responder aqui uma última pergunta, que é da Mônica, que ela disse assim, ó, posso tomar Nuripurum com ácido fólico ou sendo de 100 miligramas o comprimido? Sim, pode fazer o uso, não existe contraindicação nessa dose, tranquila. Só que devemos lembrar que quando fazemos uso do ferro, ele precisa ser tomado no intervalo das refeições e nunca junto com a refeição, tá bom?
Pessoal, para vocês não se esquecerem, hoje à noite nós temos aí o nosso segundo encontro da Semana da Nutrição Vital, às 20 horas. Então, não perca, assunto muito interessante hoje. Vamos falar sobre genética não é predestinação. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia. Nos vemos às 20 horas. Tchau, tchau. Até mais, Jaqueline. Um abraço. Até a noite. Um abraço.